do Brasil. E o presidente desta comissão especial para a tutela dos menores e de adultos vulneráveis está aqui entre nós e eu gostaria de cumprimentar e agradecer pela presença. Dom Wellington de Queiroz Vieira, bispo de Cristalândia, em Tocantins, é o presidente dessa comissão especial. Boa noite, bem-vindo, tudo bem? Boa noite, é um prazer e disponível aqui para a gente dialogar nesse momento. Que contexto precioso esse, que experiência essa, Dom Wellington, de tantos bispos se encontrarem aqui e se debruçarem sobre aquilo que envolve a igreja no Brasil, sobre as razões celebrativas, mas as razões também preocupantes, aquelas que demandam ações para enfrentar os desafios diversos. É uma coisa encantadora, né? Nós somos um país continental, né? As nossas dimensões territoriais, as nossas diferenças também culturais são bastante grandes. E somos uma mesma igreja, a Igreja Católica, presente em todo o mundo e presente aqui no Brasil. E esses momentos são momentos que fortalecem a nossa unidade, momentos em que a gente se reencontra, que a gente dialoga, que a gente vive momentos de fraternidade, mas também momentos que a gente planeja as nossas ações, as nossas atividades. Você citou aí as diretrizes, né? Nós estamos trabalhando no texto das diretrizes, que deve ser finalizado nessa Assembleia, deve ser aprovado o texto, que é um texto que vai servir de orientação para os nossos trabalhos pastorais em nossas várias dioceses em todo o Brasil. Não é um texto que diz ações específicas a serem tomadas, mas é um texto que aponta caminhos que as nossas igrejas particulares, dioceses, prelazias, caminhando sob essas orientações, nós vamos estar fortalecendo também a nossa comunhão enquanto Igreja Católica. E a gente vê aqui os grupos diversos, as comissões diversas, os regionais diversos, os presidentes de comissões diversas, cada um tratando de temas os mais diversificados também. E coube ao senhor uma comissão bem particular, que é esta especial para a tutela de menores e adultos vulneráveis, que trata da questão de abusos. Que tamanho é este desafio hoje, nos dias de hoje? Mas eu digo, sobretudo, depois que o Papa Francisco tornou isto também, não um peso, mas olhar como um desafio a ser enfrentado. Que tamanho é esse desafio? Então, a realidade humana é uma realidade de múltiplos desafios. Nós temos desafios da vida, os desafios do relacionamento, os desafios estruturais, a situação do país, econômica, política, quer dizer, nós somos uma igreja inserida nesse mundo. Anunciamos o Evangelho, anunciamos Jesus, mas se a gente olha para a vida de Jesus, Jesus estava olhando para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos desafios. Nesse universo de desafios, nós temos essa dimensão também da sexualidade. E não é que os abusos sejam uma coisa recente ou sejam algo somente da Igreja Católica. Isso faz parte da humanidade, do ser humano. E a Igreja, nos últimos anos, como você bem citou o Papa Francisco, houve um passo à frente, um passo decisivo, no sentido de que nós devemos estar atentos também a essa dimensão dentro da Igreja Católica. Você citou aí a Pontifícia Comissão de Proteção de Menores. Quando a gente fala pontifícia, porque é uma comissão, digamos, do Papa, é uma comissão da Santa Sé, uma comissão que veio de Roma, alguns representantes. Esteve aqui conosco e partilhou um pouquinho da caminhada, das experiências e nos deu também algumas indicações. Claro que a gente precisa olhar para o nosso país e buscar trabalhar também aqui na nossa realidade. As questões de desvios da sexualidade que levam à violência contra menores não é um problema só do ambiente eclesial, é um problema da sociedade, é um problema das famílias. Se a gente vai buscar os números, a gente tem informações de que algo em torno de 70% da violência contra menores, violência sexual, ocorre dentro das famílias, dentro das casas. A gente chega a mais de 80%, próximo de 90%, quando a gente considera os ciclos de amizade. Fora de casa, mas aquela pessoa que é tido pela família como alguém de confiança. E é doloroso dizer, também nos ambientes eclesiais,
Se a gente olha para a história, houve também abusos dentro de nossos ambientes. Então, o nosso desafio enquanto igreja é apresentar esse problema como um problema de toda a sociedade e apresentar medidas concretas dentro dos nossos ambientes. Claro que isso não resolve o problema na totalidade, porque outros ambientes terão que tomar também as suas medidas, já tomam. As escolas, o ambiente de trabalho, todos devem estar atentos em relação à proteção dos menores. Dentro da Igreja Católica, inspirados pelos indicativos recentes do Papa Francisco, do Papa Leão, da Comissão Pontifícia, da Comissão da CNBB, nós temos traçado os planos de ações, direcionamentos que visam a erradicar esse problema, principalmente dentro do nosso ambiente eclesial. O senhor pode dizer que a intenção da igreja, porque sofreu com esse problema e sofre, é ser um exemplo de como lidar com ele? Sem dúvida. Se nós chegarmos a ter a notícia de que tem um abuso, ainda será inaceitável. Nós temos que trabalhar e trabalhamos para ter zero esse tipo de problema dentro dos nossos ambientes. Deveria e deverá ser zero problemas em toda a sociedade. E claro, as posturas da igreja, à medida que as pessoas conheçam, elas podem também inspirar, né, outras comunidades, até mesmo outras igrejas. Nós temos dois grandes pilares nessa ação em relação aos abusos sexuais de menores. Um é a prevenção e o outro é o cuidado, a punição, as ações mediante crimes que porventura tenham sido cometidos. Então são duas frentes. É importante dizer isso porque às vezes as pessoas pensam diante de quem comete um crime que a solução está apenas em punir. Sim, é necessária a punição para quem comete um crime, mas se a gente olha para a sociedade como um todo, não apenas em relação a abusos sexuais, não basta somente punir, não basta simplesmente encher as prisões de criminosos, é preciso agir na sociedade para que esses crimes não ocorram. Em relação aos abusos sexuais, sim, criar protocolos, ter políticas de prevenção que possam criar em nossos ambientes locais onde esse tipo de abuso não ocorra. Dom Wellington, segundo as orientações da igreja, há uma distinção em como a igreja deve abordar essas questões e como o poder público as aborda ou não? Quando uma pessoa comete um crime contra um menor, quando comete uma violência sexual contra um menor, qualquer pessoa no nosso território, dentro do território brasileiro, está sujeito às leis penais do Estado brasileiro. Então, seja ele um ministro ordenado, seja ele um leigo, seja ele um catequista, quem quer que seja, está sujeito às leis brasileiras. Quando se trata de um ministro ordenado, de um presbítero, um diácono, um bispo, ele estará também sujeito às leis canônicas. Então, as leis internas da igreja. Nós não temos no Brasil, enquanto igreja, o poder, por exemplo, para prender alguém, colocar alguém numa delegacia. Isso é o poder público que fará. Nós iremos aplicar as punições que são possíveis ao nosso ordenamento jurídico canônico a essas pessoas. Então, alguém que viola as normas, seja da justiça brasileira, seja do nosso direito canônico, estarão sujeitas às punições da lei. E inspirados um pouco por aquilo que o Papa Francisco nos ensina em seus documentos, devemos trabalhar sempre numa perspectiva de tolerância zero em relação a isso. Na prática, o senhor é presidente da Comissão Especial para a Tutela de Menores e Adultos Vulneráveis. Antes da pergunta, o que é considerado adultos vulneráveis? Dentro de adultos vulneráveis, nós temos menores. Primeiro, vale a pena distinguir assim, para a lei brasileira, o menor de idade, abaixo de 18 anos, ela faz uma série de distinções. É diferente a violência sexual contra uma criança de 12 anos, 10 anos, e um de 17 anos, por exemplo. A lei brasileira trata de forma diferente. Para a Igreja Católica, nós temos, abaixo de 18 anos, todos eles são considerados menores. A pergunta que você me fez antes, qual foi? Qual a diferença? Adultos vulneráveis, como são considerados? Quem são esses? Então, primeiro, menores para nós da Igreja Católica, abaixo de 18 anos. Um adulto vulnerável é um adulto sem as
devidas faculdades, sem devidas capacidades de reação. Pessoas especiais? Uma pessoa especial, ela é uma pessoa vulnerável. Idosos? O idoso também pode ser considerado vulnerável. Mas aí tem uma distinção, que é o que eu gostaria de fazer. Nós distinguimos entre adultos vulneráveis e adultos em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, uma pessoa, ela é uma pessoa normal, ela não tem nenhuma deficiência neurológica, mas às vezes no relacionamento que ela tem com o abusador, ela está numa situação de vulnerabilidade. Ele é o superior dela, ele é o pastor dela, é o padre dela, é o líder espiritual, é a pessoa que representa Deus na vida dela. Então essa pessoa, nós admitimos e reconhecemos que sob certo olhar, ela está numa situação de vulnerabilidade, ela não tem todos os elementos para reagir a um possível abuso. Então, mesmo o maior de idade, dependendo da circunstância, ele pode estar num ambiente de vulnerabilidade e isso não é aceito por nós e nem pela igreja. A pergunta que eu estava fazendo é, a Comissão Especial para a Tutela de Menores e Adultos Vulneráveis da CNBB, na prática, como é que ela tem trabalhado? Então, nós, enquanto comissão, nós não temos jurisdição sobre as igrejas particulares. As dioceses. Né? As dioceses, diocese e prelazias. Então, nós não temos como agir ali diante de uma situação irregular. É uma comissão que ela orienta, que ela está trabalhando agora na produção de textos, que ela dá um suporte aos bispos, aos padres em suas comunidades. Claro que uma pessoa hoje no Brasil, quando ela percebe um sinal de violência sexual contra menor ou uma pessoa vulnerável e ela vai buscar fazer uma denúncia, ela vai buscar os caminhos que ela primeiro encontra. A orientação, e aí vem da Santa Sé e vem da nossa comissão, é a de que as comunidades, as dioceses, tenham esses canais de escuta. Né? Um canal onde a pessoa, percebendo um problema, ela pode acessar um e-mail, ela pode acessar um WhatsApp e, de alguma forma, fazer uma denúncia naquele local, aquele bispo, dizendo de algo que está acontecendo ali. Mas muitas vezes as pessoas não têm noção de qual canal é adequado. Então ela encontra um e-mail da CNBB, ela encontra um e-mail da Anunciatura, ela encontra um e-mail do Papa, da Santa Sé, ela vai enviar para onde ela achar que é possível ali. E claro, onde essas denúncias chegarem, elas não vão em forma alguma ser jogadas para debaixo do tapete, mas elas vão ser direcionadas. Então, se é algo específico numa comunidade X, de uma diocese X, e por equívoco a pessoa enviou uma denúncia à CNBB, a CNBB vai direcionar, por meio de nossa equipe, vai direcionar aquela igreja local para os devidos procedimentos. Né? Aqui, nesses dias atrás, houve a assinatura do protocolo de intenções entre a Pontifícia Comissão de Tutela de Menores, que veio do Vaticano, a CNBB e também a CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil. O que é esse protocolo? Então, para a gente distinguir, a Igreja Católica tem seus vários grupos, setores, né? Então nós temos aqui mesmo a Conferência dos Bispos. É uma conferência onde estão os bispos de todas as dioceses prelazias do Brasil. Mas nós temos outras organizações da Igreja Católica e que estão fora, por exemplo, dessa organização dos bispos. E uma delas é dos religiosos. Quando a pessoa vê lá na sua paróquia, na sua diocese, uma religiosa, uma freira, ou um padre que é de uma comunidade religiosa, esses padres, eles têm também uma organização própria deles. Esse protocolo que foi feito visa aqui a Conferência dos Bispos, que trabalha com os bispos e os padres diocesanos, tem um trabalho em conjunto também com os religiosos. Não é? É uma equipe que está sendo montada ainda, porque existe a equipe dos religiosos e a equipe diocesana da CNBB, e nós queremos trabalhar em conjunto, então com diretrizes comuns, com ações comuns, mesmo reconhecendo que cada uma tem a sua especificidade. Vamos falar de assuntos agradáveis agora? Sim, será bom. O senhor é o primeiro bispo tocantinense a atuar no seu próprio estado? Então, eu fui padre durante muitos anos na diocese de Tocantinópolis, no norte do Tocantins. E quando fui nomeado pelo Papa Francisco, fui feito bispo em Cristalândia, que é estado do Tocantins também. Inicialmente era prelazia de Cristalândia, e uns 2 anos depois que eu estava lá, ela foi elevada à diocese.
É uma igreja particular, porque esse é o termo que a gente utiliza para uma diocese, uma prelazia, que existe há 70 anos. Esse ano, inclusive, nós estamos comemorando os 70 anos. É uma diocese muito viva, uma diocese de um povo maravilhoso, de um clero bastante dedicado em suas paróquias, com todas as dificuldades que a gente tem, as limitações que a gente tem de estruturas, mas uma igreja que caminha com muito ardor. Esse ano, inclusive, inspirados nas diretrizes que nós vamos aprovar aqui na CNBB, nós estamos preparando nosso plano de pastoral diocesano. Ali nós vamos traçar também as nossas metas, os nossos objetivos para a nossa igreja particular de Cristalândia. Uma pergunta que agora faz a gente dar uma volta inteira para chegar na temática que hoje é um grande objeto do seu trabalho e de sua preocupação. Como essas novas diretrizes, e eu destacaria nelas a iniciação à vida cristã, o cuidado com os jovens, que foi tão falado aqui também, uma atenção especial também a esse jovem que quer voltar para Deus, voltar para a igreja, que está voltando, se voltando. Como essas novas diretrizes, elas vão ajudar também na prevenção dessas fragilidades humanas que levaram a essas práticas tão dolorosas ao longo das últimas décadas, não só na Igreja do Brasil, mas no mundo. Quando as diretrizes ficarem prontas, isso vai estar acessível a todos. É fácil perceber que, se bem seja um texto longo, se bem seja um texto com muitos detalhes, com muitas indicações, a gente resume tudo no grande objetivo, que é anunciar Jesus. Os nossos planos, as nossas obras, os nossos projetos, ele tem sempre o objetivo maior, anunciar Jesus. Jesus é o nosso Salvador, é a razão de nossa vida, é a razão de nossa vocação, é a razão de nosso ser igreja. E eu tenho dito, quem segue a Jesus, quem é fiel ao Evangelho, não é um abusador. Quem segue a Jesus é sempre capaz de amar. Quem segue Jesus não vê nunca o outro como um objeto, mas como imagem de Deus, como nos ensina a Sagrada Escritura. Então, a fidelidade ao Evangelho, a fidelidade a ouvir essas indicações das diretrizes, visam reforçar em todos nós, a Igreja Católica no Brasil, a bem viver o Evangelho. E bem vivendo o Evangelho, a gente está construindo um mundo novo, onde não existe violência, onde não existe abuso, onde todos se consideram irmãos e irmãs. Obrigado, foi um prazer conversar com o senhor aqui. Peço também que a todos aqueles que nos acompanhem rezem especialmente pelo trabalho dessa comissão, né? Uma comissão que lida com esse tema tão duro, tão difícil, mais um tema que é importante ser tratado como o Papa Francisco trouxe essa inspiração, com transparência, com desejo de resolver, de atuar, e que a gente tem visto a igreja empenhada em se tornar um exemplo no combate a essa fragilidade humana, e como o senhor disse, está em todas as partes da sociedade, não é? Na igreja ela respinga, se formos comparar com o que acontece na grande parte da sociedade. Respinga tristemente, não deveria, dolorosamente, mas parabéns por aquilo que a igreja vem fazendo, agora confrontando esse tema. E obrigado. Obrigado a vocês, obrigado à Canção Nova, Deus abençoe a todos. Bom, você que está aí do outro lado do programa, vai ter mais um bloco ainda, e será tão especial quanto os outros todos até agora. Continue aí do outro lado, já já a gente vai voltar depois do intervalo. Antes de sair, eu quero agradecer aqui à CNBB, que nos cedeu essa estrutura, este cenário aqui que é da CNBB, para os podcasts nesses dias de assembleia, para algumas gravações especiais dos bispos com a equipe oficial da CNBB, e nos cederam aqui gentilmente a estrutura para que a gente pudesse também estar nesse instante aqui no Além da Notícia. Então, gratidão. Vamos para o intervalo, voltamos já já de Aparecida, na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil.